Tudo bom, pessoal? Como é que estamos? Então, pessoal, já faz algum tempo que a gente vem conversando, né, eu, Samuel e a Pama, para falar de um tema bem interessante e algo que é bem importante para os profissionais da área de departamento pessoal, que é a questão sobre a convenção coletiva de trabalho. Aqui a ideia é falar para vocês um pouco sobre o que é, como é que ela funciona e tudo mais. E após vocês estarem assistindo, né, essa apresentação, surgindo alguma dúvida, vocês podem perguntar através do Instagram e do próprio YouTube. Antes de iniciar, eu peço que vocês acompanhem o nosso canal no YouTube. A gente, dentro do possível, vai estar divulgando temas do dia a dia de quem trabalha na área, de forma a estar dividindo conhecimento, né, com vocês e com muitos também nós estar trocando ideia e aprendendo. O objetivo sempre é construir um conhecimento junto, né? Eu acredito que é assim que a gente vai evoluindo e amadurecendo como profissional. E então, peço a participação de vocês, vamos apoiar esse projeto, que é um projeto importante. A gente que trabalha na área há algum tempo, né, a gente nota a carência de profissionais, né, na área e com conhecimento. Então, a ideia desse canal é estar trocando conhecimento. Ele não tem um cunho de vender curso, ele tem um cunho de trocar o conhecimento mesmo, de estar dividindo aquilo que a gente aprende no dia a dia com as pessoas que já trabalham na área, querem se qualificar, e com as pessoas que querem aprender para poder se inserir nesse mercado, que é um mercado muito carente de pessoas. Então vamos lá, convenção coletiva, tá? Se vocês forem olhar lá na CLT, ela define o que é uma convenção coletiva. Então vocês podem pegar lá a CLT, analisar lá no artigo 611, lá ele vai trazer o que é a convenção coletiva. Vamos resumir aqui, convenção coletiva ela é um instrumento normativo, né, que pega o seguinte: o sindicato que representa o empregado, o trabalhador, e o sindicato que representa os empregadores, né? Então, que a gente denomina de sindicato dos empregados e sindicato patronal. O que acontece? Uma vez por ano, pelo menos, eles se reúnem e buscam uma negociação para fazer a convenção coletiva. Para quê? A convenção coletiva, em regra, ela estabelece as condições específicas daquela categoria. Por exemplo, o profissional que trabalha e a empresa que atua no ramo do comércio, ele tem as suas especificidades da área. Então, o que a convenção coletiva faz? Ela vem e traz para dentro desse documento, né, de caráter normativo, as regras específicas para aquela categoria. Por quê? Porque as condições de trabalho de quem trabalha no comércio não é igual, por exemplo, a quem trabalha na construção civil, por exemplo. São situações, são contextos totalmente diferentes. Então, por isso que vem os sindicatos. Para quê? Para representar aqueles trabalhadores daquela atividade. Então, o que acontece? Eles se juntam, eles negociam as regras previstas da convenção coletiva, que envolve o quê? Piso, né? Piso salarial, ou seja, aquele valor que é o mínimo que alguém que trabalhe naquele segmento vai receber. Condições específicas, por exemplo, hora extra. A gente sabe que a CLT ela traz que o valor mínimo é 50%, porém, através da convenção coletiva, tu pode estipular um percentual diferente, maior que esse. Sempre lembrando que a nossa Constituição ela garante um percentual mínimo, né, que é 50%. Então, tudo que além daquilo ali a convenção ela pode negociar. Então, basicamente é isso. São os dois sindicatos que se reúnem anualmente, normalmente, para estabelecer as regras daquela categoria. Aí o que eles estabelecem, como eu falei para vocês? Piso da categoria, salários específicos para alguns cargos, regras de hora extra, regras de banco de horas, regras específicas para algumas contribuições e custeio da atividade sindical, e entre outras regras. Tá? Então ela é para negociar aquilo que é específico daquela categoria. Então, como a gente falou, deu para deixar bem claro que cada segmento tem as suas características. Então, normalmente, cada segmento vai ter uma convenção coletiva. Né? Então, é importante saber disso. Muitas vezes as pessoas têm dúvida, e normalmente isso cai para o departamento pessoal, em qual convenção coletiva que eu vou enquadrar? Aí tem que fazer uma pesquisa. Qual é a atividade da empresa? Uma coisa importante. Enquadramento, como é que funciona? Ele funciona pela atividade preponderante da empresa. Ou seja, se é uma empresa do comércio, volta a repetir o comércio, é no sindicato do comércio. Se é uma empresa da construção civil, constrói construção civil. Se é uma empresa que presta serviços de assistência médica, sindicato desse segmento. Então, que a gente chama aqui, né, sindicato da saúde. Enfim. Então, é por aí que essa é a ideia. Claro que se vocês querem ter uma ideia, um conhecimento mais específico, vocês podem nos procurar no privado, que a gente vai estar passando de forma mais detalhada esse assunto. A ideia aqui é trazer
um conhecimento mais amplo para vocês. Então assim, pessoal, muito importante vocês observarem, tá? A reforma trabalhista em 2017, ela trouxe alguns regulamentos novos, tá? O que ela traz? Nesse artigo 611, ela traz o 611A e o B, tá? O A, ele fala, 611A, o que a convenção coletiva ela tem de prevalência sobre a lei. Ou seja, se na lei está alguma coisa e na convenção está isso, vale o que está na convenção. Claro que isso é o que está dizendo aqui a reforma trabalhista. A gente sabe, por experiência, que tem juízes que questionam isso, né? Isso é uma coisa que está sendo bastante discutida também na questão nos tribunais e tudo mais. Mas, em regra, é isso daqui. Por exemplo, eu vou ler para vocês aqui. Pacto sobre a jornada de trabalho. Né? Sempre observando os limites constitucionais, banco de horas, intervalo entre a jornada, plano de cargos, regulamento empresarial, teletrabalho, modalidade de registro de jornada, troca do dia de feriado, enquadramento de grau de insalubridade. E se vocês pegarem lá, não é o objetivo desse vídeo, vocês vão lá e vão poder estar observando. Aí vocês vão para o 611B. Tá? 611B coloca que a convenção coletiva não pode legislar sobre algumas situações específicas. Por exemplo, seguro-desemprego, salário mínimo, valor do depósito do fundo de garantia, sobre o 13º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família e por aí você vai. Então vocês podem estar indo lá e constar 611. Fala o que é convenção coletiva e o que a convenção coletiva pode ou não pode legislar e que ela se sobrepõe ou não à legislação, à lei. Então era isso, pessoal, para falar bem rapidinho sobre o que é a convenção coletiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar perguntas. E também a gente mais adiante vai estar falando um pouquinho mais como é que vocês podem estar pesquisando a convenção coletiva, onde é que busca, como é que funciona a questão do registro, ela tem que ser um documento registrado no Ministério do Trabalho, por aí você vai. E que se vocês tiverem alguma dica de algum assunto que vocês queiram, né, que a gente fale aqui, podem colocar que a gente vai estar falando. Como eu falo pra vocês, o objetivo, pessoal, é construir um conhecimento. Acreditamos, nós, do Departamento 360, DP 360, a gente acredita que através dessa troca a gente constrói e adquire mais conhecimento. É assim, é o segredo. Construir conhecimento, trocar. Aqui, como eu falei pra vocês têm a oportunidade de aprender, assim como nós também. Ensinando a gente aprende. E assim, com certeza, as dúvidas que vocês têm vão ser daqui a pouco as nossas dúvidas, nós vamos ir em busca de conhecimento para poder responder. Então aproveitem, é uma baita oportunidade de conhecer uma área, de aprender uma área, porque as empresas estão carentes desses profissionais, de profissionais que têm conhecimento nessa área. Tá? Um abraço, curtam o nosso canal lá, nos sigam no Instagram e aproveitem, nos suguem, peçam de nós conhecimento que a gente vai trazer para vocês. Tá? Um abraço.